Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, estamos juntos de novo aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e trazendo essas pesquisas, né, que a gente vem fazendo já há 15 anos mais ou menos nesse projeto. No Facebook já estamos chegando a quase 100 mil seguidores, que é a plataforma principal, e aqui no YouTube há 2 mil seguidores. Nós tínhamos antes um canal do Memória Capixaba que foi bloqueado pelo YouTube com 15 mil seguidores há mais ou menos 5 anos atrás. Perdemos o canal, tivemos que recomeçar tudo e a gente continua, né, nessa batalha voluntária de amor pela história do Espírito Santo e sua gente, né? Em 1932 nós tivemos a inauguração do Teatro Glória, Cine Glória, na verdade, né? Na verdade ele foi construído, gente, para ser um cinema e não um teatro, por incrível que pareça, né? E nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, quando ele estava ainda em construção, com as suas 5 lajes, né, e a sua cúpula maravilhosa lá em cima, né? O Teatro Glória, gente, era da empresa chamada Santos e Companhia. E foi uma coisa muito importante aqui para a população capixaba, né, ter um teatro muito maior do que o Carlos Gomes, né? Um teatro com 1.500 lugares, ou 1.700 lugares mais ou menos. O Carlos Gomes é muito menor e também da mesma época, né? A gente nunca entendeu por que em Vitória fez-se teatros tão pequenos assim, sendo que anteriormente o Teatro Melpomene, que era todo de madeira e tal, ali onde hoje está a Rua 7 de Setembro, era muito maior. Né, um teatro inaugurado ali na década de 90 do século XIX, e era muito maior do que o Carlos Gomes, que foi inaugurado depois, ainda nos anos 1920 para 30. Mas de qualquer jeito, Vitória sempre teve esse problema de poucos lugares onde se fazer arte, tanto teatro, cinema e outras coisas, né? Outras manifestações culturais. A gente sempre teve esse, até hoje nós temos esse problema. Em Vitória, hoje, em 2024, não há um local onde se faz um grande show, um grande espetáculo, não há. É tudo adaptado, tudo muito ruim. E a gente vai falar então do dia 20 de janeiro de 1932, quando o teatro foi inaugurado. E interessante é que Maurice Chevalier mandou até uma mensagem, grande ator de Hollywood dos anos 1920 e 30, ainda do cinema mudo. Em 32 já não havia mais cinema mudo, mas de qualquer já havia até alguns testes de cores, né? E também acústica e etc. E na Alemanha já se fazia teste com televisão, por incrível que pareça, nos anos 30, né? Agora, o Glória foi inaugurado então no verão de 1932 pela empresa Santos e Companhia, que está dizendo aqui, tem o prazer com uma homenagem prestada ao nosso povo do Espírito Santo, entregar a sua nova casa de diversões, o Teatro Glória. Aí tem uma mensagem aqui dos estúdios da Paramount, né, do Maurice Chevalier, falando sobre a inauguração. Tá aí o Maurice Chevalier. E aqui, ó, o filme Tenente Sedutor, que inaugurou o Cine Teatro Glória. Aí, gente, o Jornal Diário da Manhã, em 1932, ainda em 31, fez uma visita ao teatro para ver as obras, né? O acabamento. Eles estavam já na finalização do teatro, ainda na adaptação para colocar os projetores, iluminação, né? Tapetes, carpetes, etc. Luminárias, abajures e tudo, lustres, né? E a reportagem foi até o teatro dizendo: convidado pela firma Santos e Companhia, o Jornal Diário da Manhã fez uma visita ao Teatro Glória, cuja adaptação acha-se em vias de conclusão. Ele chama a obra de adaptação, mas na verdade a obra é o esqueleto, né? Depois você tem que adaptar todo aquele esqueleto a que se destina, né, aquela obra, né? Que era um cine-teatro. Em automóvel particular, o senhor Heitor Santos, da companhia Santos e Companhia, veio buscar-nos na hora marcada. Lá fomos recebidos pelo Dr. Marcondes Júnior,
que é um dos cabeças da empresa. Gentilmente ofereceu-se para guiar-nos pelas dependências do teatro. A nossa impressão, a gente pode resumir apenas nisso. O Teatro Glória é uma coisa maravilhosa. Nessa época ainda se usava o cousa, né, e outras expressões da língua portuguesa que não se usam mais, né? Nós sabíamos do esforço da firma Santos e Companhia em querer dotar a nossa capital de uma casa de espetáculos à altura da nossa civilização, mas longe estávamos de imaginar que o arrojo da empresa fosse aquele extremo, né, crase. Porque eles foram de um arrojo espetacular, segundo o jornal, né, e fizeram um teatro magnífico, gastando somas fabulosas para a adaptação daquilo que ali nos deslumbrava. Quem poderia pensar, por mais otimistas que fosse, que Vitória viesse a possuir uma das mais suntuosas e artísticas casas de diversão do Brasil? Quem imaginou, né? Na quadra que atravessamos, de todas as dificuldades no meio das obras, né, vemos que ali está concretizado uma coisa maravilhosa, é motivo para louvores aos realizadores de tal obra, né, do teatro. Amplamente instalado com todos os requisitos modernos de casas do gênero, né, cine-teatros, mobiliário confortável, pintura artística, fartura de luz em cambiantes que tornam o recinto de um aspecto fantástico. Tal é, em síntese, o Glória, que vai em breve ser entregue ao nosso público. Havia uma expectativa desde o começo da obra, ainda no final dos anos 20, gente, uma obra grande, né? Ali pertinho do cais do teatro, né, que o teatro tinha um cais, atrás dele havia um cais, uma terra muito difícil de construir, tinha que fazer fundações muito sólidas, porque você ia subir 5 andares, né? Então realmente foi uma obra, foi a maior obra da época, gente, a maior obra de Vitória da época. Tirando o edifício Antenor Guimarães, que também é mais ou menos da mesma época, que tem 7 andares, 8 andares, que fica ali na Praça Costa Pereira ou Praça da Independência. Aí segue a matéria dizendo: além disso tudo, de muito bom gosto, da arte, tudo feito com esmero, por pessoal habilíssimo, de forma que por todos os recantos do teatro nota-se que há um quê de arte e muito bom gosto. A gente tem que lembrar que em 1932, gente, o que estava na moda realmente, na moda do vestuário, da arquitetura e tudo, especialmente da arquitetura, é o Art Deco, que é a minha preferida, né? Eu amo o Art Deco. E além disso tudo, a segurança é absoluta. Os meios fáceis de evacuação da plateia em caso de perigo, a disposição das instalações elétricas oferecendo o máximo de garantia e segurança, etc. Interessante, né? A gente imagina que não tinha segurança, ninguém se preocupava com isso, não. Parte elétrica, porque nós já havíamos tido problema no Teatro Melpomene, que era totalmente de madeira. Fundações, não, mas o resto do teatro era todo de madeira. E lá aconteceram vários incidentes na parte elétrica, pequenos incêndios, e o teatro acabou sendo desmontado, demolido, e parte daquela madeira toda foi utilizada para a construção do Teatro Carlos Gomes no interior, né? Já que esse foi feito totalmente de concreto, né? Mas o Melpomene teve muitos problemas. Isso foi lá em 1910, por aí, 1908, ainda nos anos 1890 teve pequenos incêndios e muita reclamação, então não era mais possível que se construísse em 1930 um teatro de madeira, né? Hoje seria um luxo, né? Mas naquela época era uma questão também de segurança. Aí está dizendo aqui: enquanto percorríamos o Glória, o teatro, né, o jornal Diário da Manhã, os repórteres, né, ouvindo as explicações do Dr. Marcondes Júnior, que era encarregado do teatro na época para a Companhia Santos e Companhia, íamos anotando o que abaixo se vê. São apanhados ligeiros que não podem em absoluto traduzir o que os olhos veem, né? Esses apanhados são anotações, né? Essas anotações ligeiras que a gente vai fazendo não dão o tom do que seria ver o teatro por dentro em loco, ao vivo, né? Você vê, né, como era lindo o teatro.
traduzindo os que os olhos veem. E o espírito gozou naquela ligeira visita em meio à lufa-lufa, né, de pintores, eletricistas, cenógrafos, carpinteiros, estucadores, etc. Otimamente localizado entre a nossa Bahia, na Baía de Vitória, e a Praça da Independência, no centro da cidade, o Edifício Glória, pelo seu aspecto exterior, agrada a qualquer pessoa que tenha contemplado as modernas concepções de arquitetura. Possui o Teatro Glória. Aí vamos lá, né? O cara faz aí um compêndio de tudo que tem no teatro, muito bem relatado, tá? Daria até para a gente usar essa descrição para fazer uma planta. Tem o teatro, hall de entrada, foyer, 2 salões, o teatro, compreendendo primeira e segunda plateias, e seção de camarotes. São 3 andares. 3 andares interiores, né? Dentro do teatro há 3 andares, de plateias e tudo. 2 saídas principais, uma durante os espetáculos, né, que você pode sair durante o espetáculo, e 2 de emergência, e uma pelo hall de entrada. Pinturas e decorações modernas, feitas à pistola e à mão livre. Do hall, grafitesque, cor prata-ouro, sendo as grades em grafite. No foyer, 2 salões, sendo um amarelo riscalo, com plásticas feitas à mão livre, e outro cinza feito à pistola. No foyer e nos 2 salões. A primeira plateia, camarotes, e a segunda plateia, as paredes são em terracota, feitas à pistola, com riscos de prata. Olha que bacana. Aí aqui a gente tem uma foto do interior, no dia da inauguração. Muito art déco, né, gente? Aí a gente vê aqui a primeira plateia, segunda plateia lá em cima e aqui no meio os camarotes. Do jeito que está a descrição aqui, né? Frente das galerias, cinza e prata, sendo os corrimões feitos de madeira de embuia envernizada. Teto do salão de projeção, em azul e lilás, com riscos de prata. Todo em pintura degradê, feita à mão, livre também à pistola. Teto da seção dos camarotes. Como é o teto da seção dos camarotes que a gente vê aqui nessa foto, ó. Vocês estão vendo aí, ó, nessa foto aqui, ele fala sobre o teto dos camarotes. Cadê onde é que eu estava? Azul e prata, em forma de estrelas ligadas, feito à pistola. Todas as portas são envernizadas. A plateia é toda circundada de lambrins de madeira. As escadas de acesso são de mármore. A gente vê aqui as escadas, né, gente? Aqui atrás, ó. Aqui na primeira plateia, aqui, ó, a gente vê uma escada aqui à direita e uma escada à esquerda, né? E a iluminação? O serviço de eletricidade foi feito com o máximo cuidado por profissional de real valor. A maioria desses profissionais, gente, que tomavam conta da parte elétrica, da parte hidráulica, responsáveis por esses projetos, né, vieram do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, claro, já havia uma série de teatros e cinemas de última geração que a gente poderia comparar, claro, aos teatros da Itália, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Todos os aparelhos da iluminação foram feitos especialmente obedecendo ao estilo da casa, depois de bem estudado por um técnico especializado vindo do Rio de Janeiro, que aqui esteve durante o tempo da obra e da pintura do teatro. No hall de entrada, apenas 3 preciosas peças dão luz abundante, que são peças, luminárias que caem do teto, né? Infelizmente a gente não tem aqui nessas fotos, gente, a entrada do teatro, mas era maravilhoso mesmo. Até os anos 70, quando a gente frequentava, a gente podia ver aquelas luminárias que caíam do teto, maravilhoso. No hall, essas 3 peças de luz no hall de entrada são de cristal fosco, moldadas com guarnições de prata envelhecida. Na plateia e nos camarotes, de vidros esmerilhados em forma de gaivotas em 2 tamanhos, sendo
Os da saída, retangulares, pontudos. No alto da segunda plateia, são em forma de estrelas estilizadas e sobrepostas em degraus destinados a mutações das diversas cores. Então você vê que a iluminação era uma iluminação, tinha iluminação direta e indireta, e o arquiteto pensou em tudo, inclusive como seriam feitas as pinturas dos tetos e das paredes, né, dos carpetes e tudo, e as pinturas, para que essa luz pegasse nessas pinturas em degradê e isso desse um aspecto aconchegante dentro do teatro, né? Foi tudo muito bem pensado mesmo. No teto, cuja pintura é em degradê, há ainda uma grande cúpula em forma de abajur, com saliências que se assemelham a uma teia de aranha. A iluminação do teto é indireta, produzindo um efeito surpreendente devido às cores. É porque tinha azul, prata, lilás, ouro. Então realmente devia ser uma coisa linda mesmo, né? Os aparelhos de iluminação permanente, as cores, são do mesmo estilo de gaivotas como os da plateia. E a ventilação? Vamos lá. A ventilação natural, abundante, por meio de duas áreas laterais nas extremidades da plateia, abertas em janelões de grades artisticamente forradas de telas metálicas. Você vê que eles se preocuparam, inclusive, com a ventilação que vinha da Bahia, de Vitória, né? Tinha um janelão aberto enorme, até hoje os janelões estão lá, e esses janelões deixavam a ventilação externa entrar no teatro sem que o teatro fosse prejudicado, né? Sem que a iluminação fosse prejudicada. Realmente foi uma coisa muito bem pensada, já que ventava muito ali, então eles trataram de canalizar esses ventos que vinham da Bahia, né? Além disso, as grandes portas que dão saída em todos os lados estão fechadas com venezianas longas de modo a facilitar a corrente de ar. Tem ainda muitos e possantes ventiladores exaustores, tá? Ainda tinha ventiladores. Aqui nessa foto a gente não consegue ver esses ventiladores, né? Mas eu fico imaginando, gente, aqui no teto do camarote, que é piso da segunda plateia, lá no terceiro piso, né? Que é pintado de lilás, né? Azul e lilás, como não devia ser lindo isso aqui, né? Infelizmente as fotos são em preto e branco. Agora o lugar da orquestra. Você vê que nessa época havia essa preocupação, né? Apesar de mais destinado a cinema, a localização da música está feita em lugar muito apropriado ao longo da ribalta, lá no palco, né, e no fim da plateia. É amplo, confortável e com todos os requisitos acústicos. Normalmente no teatro, antigamente essa orquestra ficava logo abaixo do palco, né? O palco está aqui, a plateia ficava abaixo do palco, né? Para não, claro, para não atrapalhar, um fosso, né? Para não atrapalhar a visão da primeira plateia, né? E o mobiliário? As poltronas das plateias são todas de madeira, imbuia, folheadas, com pés de ferro, modelo americano, igual à de todos os teatros e cinemas do Rio de Janeiro, porém mais aperfeiçoadas porque tem amortecedores de borracha e os assentos levantam-se automaticamente. Isso em 1932, gente, 82 anos atrás, né? No foyer e no hall de entrada estão colocados sofás estofados em répis modernos. Como é o palco, pode comportar grande companhia de teatro, né? Orquestra talvez, em cima do palco, né? Não só pelas dimensões, como também pela altura do urdimento. E os aparelhos de cinematografia? Custosa aparelhagem, pois o aparelho do Glória é duplo, possante com 2 amplificadores. Todo ele é elétrico, não havendo, portanto, mais um incômodo com as baterias. Então era ligado direto na rede elétrica. Antes eles eram, essas máquinas que projetavam os filmes eram a bateria, tinha que trocar, botar para carregar, trocar. E antes disso eram manuais, né? A manivela. A corda e antes a manivela. Além disso, a tela é perfurada de fios metálicos, confecção especialíssima, adotada ultimamente, que vem facilitar a clareza do som e da voz. Também como precaução, aliás, vantajosa, a Companhia Central Brasileira colocou redes especiais
e de energia elétrica e também um transformador, a fim de evitar as quedas e saídas rápidas de voltagem produzidas naturalmente pela passagem dos bondes ou por motores de indústrias instaladas na cidade. Você vê, né? Para onde ia toda a energia elétrica da cidade de Vitória, né? Ia para os bondes e para algumas poucas indústrias, né? De corte de madeira, poucas indústrias, né? Que utilizavam grande parte dessa energia elétrica produzida em Vitória. Aí vem um cinema, um teatro desse tamanho, né, que precisava de muita energia elétrica também. Aí estão os boquejos do que vimos no Glória. Resta ao nosso público aguardar a inauguração, dia 20 de janeiro de 1932, para levar, como daqui enviamos, muitas felicitações a Santos e companhia pelo grande melhoramento na nossa capital. Aí, gente, é bacana, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente vê aspectos do interior, dos corredores, né? Na revista Vida Capixaba, essa foto. Aqui a gente consegue ver melhor, ó. E tem ainda, sobre a inauguração, nós temos aqui o dia seguinte, dia 21. Cine Teatro Glória, a sua inauguração ontem. Constituiu um dos maiores acontecimentos sociais da nossa capital, a inauguração ontem do Cine Teatro Glória da empresa Santos e Companhia. Pela manhã foi procedida a bênção do edifício, que não era só um teatro pequeno, né, gente? Era um edifício grande mesmo, né? A gente vê aqui nas fotos, ó, ele sobressai de forma assim inequívoca, né? Era um teatro bem grande para Vitória na época. Era muito grande. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu mostro uma foto mais aproximada, né? Para a gente conseguir ver melhor. Olha lá. Então o padre, né, o bispo, fez a bênção do edifício, ato que teve a presença de grande número de pessoas do nosso set. Depois das 18 horas, uma grande multidão estacionava em frente ao Glória, na ânsia de ser franqueada a entrada, pois todos tinham desejo de conhecer a magnífica casa de diversões. Franqueada não era porque ia ser de graça não, tá, gente? Franqueada é na hora que abre os portões, né? E as pessoas adentram as dependências do teatro. Às 19 horas, já o trânsito de veículos nas imediações era feito com dificuldade, você vê, né? Exteriormente, o teatro parecia majestosamente iluminado. No interior, farta e artística decoração de flores naturais, em que sobressaíam cravos, rosões de Petrópolis. As variadas cambiantes de luz arrematava, no seu esplendor, aquele ambiente de gosto e arte. Às 7h30 da noite teve início a sessão o filme Tenente Sedutor, de Maurice Chevalier, galã, formidável artista da Paramount em Hollywood. Uma película admirável, de fino enredo e excelente música, cheia de lances originais, a qual agradou bastante. Eu fico imaginando, gente, como não era, né? Como não foi essa inauguração, né? É claro que ali havia um jet set, digamos assim, né? Uma expressão mais atual, mas a nata da sociedade vitoriense que estava ali, né? Políticos, empresários, né? O pessoal da mais alta corte, da fina flor capixaba estava ali, especialmente nos camarotes, né? E segue aqui. Aí teve a segunda sessão. A primeira sessão foi às 7h30. A segunda sessão foi às 9 horas da noite, né? E teve concorrência ainda maior do que a primeira, não tendo havido mais localização para os espectadores, apesar das vastas proporções das duas plateias. O nosso público, que sabe corresponder ao esforço dos que se empenham pelo progresso na nossa terra, dotando-a dos requisitos indispensáveis às grandes cidades, quis, com a sua presença a inauguração de um dos mais suntuosos cinemas do Brasil, demonstrar a sua simpatia ao arrojo de Santos e Companhia, a empresa que construiu o teatro, né? A imprensa, que deve sempre fazer justiça ao mérito, ela que tudo encara com superior elevação, não se pôde furtar ao dever de louvar todas as inteligências e todas as atividades que,
vencendo dificuldades sobre dificuldades, concorrem para que Vitória não se deslustre, não se delustre. Delustre, essa palavra não tinha usado ainda. Perante as suas irmãs mais adiantadas. Que Vitória não fique atrás, né? Que ela não fique ofuscada por outras cidades capitais, né? Especialmente. A nossa sociedade elegante, tão distinta, tem um ponto de reunião à altura da nossa civilização. Felicitamos, né, a empresa Santos e Companhia, né, pela inauguração do Cine Teatro Glória, maravilhoso, ali em frente ao Café Avenida, palco de tantas e tantas peças e filmes e encontros e namoros e casamentos, né? Tanta gente se conheceu ali, né? Tanta gente frequentou o teatro, grandes lembranças. Eu vi, frequentei muito, vi muitos filmes ali nos anos 70 e 80. É claro que a gente frequentava também os outros cinemas, né? O Juparanã, o Vitorinha, o Santa Cecília, o Cine Paz, famoso, o Cine São Luís, que a gente viu muitos filmes lá também. Mas assim, nos anos 70 e 80, que foi a época que eu vivi minha infância, adolescência, etc. Mas muita gente frequentou o cinema nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. E há muitas histórias, né, que a gente pode resgatar e contar de coisas importantes que aconteceram ali. Até porque o teatro foi usado para centro do comércio do café, ele foi utilizado como a Câmara de Vitória, utilizado como o prédio, né? Utilizado como Assembleia Legislativa durante reformas e, né, construções e tudo. Então, ele foi utilizado várias vezes para outras atividades, mas o teatro ficou intacto, né? Até que agora, nos anos 2000, o teatro foi entregue para o Sesc, hoje é chamado Sesc Glória, né? Vou até trazer aqui para vocês. Sesc Glória, vamos trazer umas imagens aqui. Eles fizeram realmente uma reforma que ficou muito lindo mesmo, o teatro, né? Porque é um teatro lindo, então se você reforma, se você reforma e você faz uma iluminação bonita, ele fica assim, maravilhoso, né? Porque o prédio ajuda realmente, né? É um prédio muito bonito e ele acaba ajudando mesmo pela sua arquitetura singular, né? Muito bonito. Você vê que aqui embaixo, gente, do Cine Teatro Glória, havia também tabacaria, doceria, cafés. Foi um ponto muito importante, né? Durante muitos anos, até os anos 90 mais ou menos, início dos anos 90, era um ponto de parada para comprar cigarro, para comprar fumo, para comprar café, para lanchar, né? Essas lojas ali embaixo, tinham várias lojas que estavam sempre atendendo a população ali, né? Tem um outro aspecto aqui que eu queria mostrar. Aqui no canal a gente já fez também outros vídeos a respeito do Cine Teatro Carlos Gomes, né? E depois a gente vai fazer outros vídeos falando sobre todos esses cinemas de Vitória, todos os teatros, né? E aí, gente, a gente vê o Edifício Glória do lado da Baía de Vitória, quando ainda havia ali um ancoradouro. Ali hoje é a Avenida Princesa Isabel, porque tudo isso foi aterrado, né, gente? Tá vendo como é que era atrás do teatro? Essas fotos fazem parte do meu acervo aqui no Memória Capixaba, mas pertencem à coleção de Eumenes Guimarães. E muito legal, né? Que a gente vê o pessoal descendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Para pegar uma balsa ou pegar uma catraia ou um barquinho para atravessar para o outro lado, para Paú, né? Ou para a prainha. Então aqui a gente vê como era o Cine Teatro Glória nessa época em que o governo estava fazendo aterro aqui, abrindo ali para poder aterrar, porque Vitória estava precisando abrir essas vias todas, né? Então foi a partir dos anos 1930 e 1940
que Vitória começou a construção do Porto de Vitória, dos armazéns do Porto, ali nos anos 20 e 30, muito aterro, muitas obras, né? E o Glória estava sempre ali, testemunha de todas essas mudanças no aspecto geográfico da cidade da Ilha de Vitória. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. A gente está sempre aqui trazendo essas histórias incríveis, né? Dessas pessoas, desses homens e mulheres, de famílias, de governantes e empreendedores, gente famosa, gente humilde, gente que trabalhou, né? Quem imagina um carpinteiro que trabalhou ali para fazer aquelas janelas incríveis, o pedreiro que trabalhou aqui no último andar, o cara que fez a cúpula do teatro, né? Quem foi essa pessoa que trabalhou lá? Os pintores, né? O pessoal que fez aquelas pinturas incríveis, que instalou a parte elétrica. Então são histórias de pessoas anônimas, né, que a gente não sabe quem são, infelizmente, né, mas a gente tem que aplaudir realmente esses espíritos empreendedores que criam essas coisas, esses empreendimentos incríveis que a gente tem aqui na nossa história, na história do Espírito Santo. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos seguir em frente com nossas pesquisas aqui no projeto Memória Capixaba. Muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.